Olá, tudo bem? É sabido de todos que vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos. Jesus já havia nos advertido quanto a isso, dizendo que neste mundo nós teríamos aflições. E sem dúvida, esse é um tempo de aflição, é um tempo de tristeza, um tempo trabalhoso, um tempo de dificuldades, também um tempo de crises. Mas Paulo nos dá 7 conselhos preciosos para vencer este tempo que nós estamos vivendo. Em sua carta à igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 16, Paulo nos ensina 7 atitudes preciosas. O versículo 16 diz o seguinte: regozijai-vos sempre. Paulo nos chama a uma alegria ultra circunstancial. Paulo diz que as nossas alegrias elas não estão alicerçadas nas circunstâncias que nós estamos vivendo, mas elas estão alicerçadas em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Independente da circunstância que você está vivendo agora, independente das perdas, independente da tristeza que assola o seu coração, independente das dificuldades e das adversidades que têm sucumbido à sua vida, Paulo nos dá uma ordem aqui, dizendo: alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre. O segundo conselho que Paulo nos ensina nessa carta, no versículo 17, Paulo diz: orai sem cessar. Nós devemos orar em todo o tempo, em tempos de alegria, também em tempos de crises como o que nós estamos vivendo. Devemos manter uma relação de intimidade com Deus. A tradução do termo orar sem cessar quer dizer voltar a fazer constantemente. Nós precisamos constantemente voltar à oração. Nós precisamos manter um diálogo diário com o nosso Deus. Em outras palavras, nós devemos manter comunhão e comunicação ativa com Deus. O verdadeiro cristão ele deve aspirar bem mais do que as bênçãos que Deus pode nos dar. Ele deve aspirar por Deus, ele deve ter sede de Deus, ele deve ter sede em comunicar-se com Deus, em dialogar com Deus. A oração é necessária na vida do crente, ainda mais em tempos como este. A oração ela pode consolar o teu coração, a oração pode te dar forças para vencer um tempo de pandemia, um tempo de isolamento. Muitas das vezes nós ficamos sozinhos, mas a palavra do Senhor diz que Deus nunca nos abandonou, Deus nunca nos deixou. Então comece a orar, comece a expressar para Deus os seus sentimentos, comece a dizer para Ele o que você tem passado, certo que você encontrará um amigo pronto a te ouvir, certo que Deus também está pronto para te abençoar. O terceiro conselho de Paulo, no versículo 18, diz o seguinte: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amados, em tudo nós devemos dar graça, até mesmo nas coisas ruins, nas coisas más que acontecem conosco, porque nós sabemos que nós servimos um Deus poderoso que pode transformar as coisas ruins em coisas boas. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, seja bom ou seja ruim, Deus está no controle de toda a situação e isso tem cooperado de alguma forma para o nosso bem. Precisamos aprender a ser gratos com Deus. A comunhão, a adoração e a gratidão são evidências de uma vida cheia do Espírito Santo. Portanto, em vez de perguntar por quê ou ficar murmurando com as coisas ruins que nos acontecem todos os dias, comece a dar graça. Começa em tudo dar graça, porque essa é a vontade de Deus para nós. O quarto conselho de Paulo, o versículo 19, diz o seguinte: não apagueis o Espírito. O cristão não pode apagar a chama do Espírito Santo que arde dentro do seu coração. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, por maior que sejam as adversidades, a chama do Espírito Santo deve estar acesa e queimando dentro do seu coração. Para se apagar o fogo, existem duas maneiras. Ou nós cortamos o combustível, ou nós jogamos terra em cima. Nós precisamos constantemente alimentar o fogo do Espírito dentro dos nossos corações. Alimentar com oração, alimentar com adoração, alimentar com
louvores a Deus. O fogo precisa manter aceso dentro do nosso coração, mesmo nas maiores adversidades da vida, mesmo em tempos difíceis como este que nós estamos passando. Apagamos o fogo do Espírito quando cedemos o pecado, ou quando deixamos de meditar na palavra de Deus, ou deixamos de suplicar as misericórdias de Deus através da oração. Portanto, apegue-se ao conselho de Paulo, não apagueis o Espírito. O quinto conselho, Paulo vai dizer aqui no versículo 20, não desprezeis as profecias. Amados, nós sabemos que a palavra de Deus ela é poderosa para salvar a nossa alma. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é eficaz. Sabemos que a palavra de Deus ela nos consola. Sabemos que a palavra de Deus ela nos leva a conhecer a Deus e conhecer o seu caminho. Portanto, nunca despreze a palavra de Deus. Profecia aqui tem sentido de palavra revelada de Deus nas Escrituras. Portanto, nunca despreze as profecias. Nunca despreze a palavra de Deus. Ouça sempre a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Coloque essa palavra dentro do seu coração para que você não venha pecar contra o Senhor. Seja fiel à palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Não despreze as profecias. O sexto conselho que Paulo nos deixa é no versículo 21, e ele diz o seguinte: julgai todas as coisas, retende o que é bom. O cristão precisa ter discernimento espiritual. Na igreja primitiva havia vários pregadores itinerantes que viajavam de igreja em igreja, e alguns deles traziam doutrinas estranhas àquela que Paulo e os apóstolos ministravam. Então Paulo ele aconselha a igreja tessalônica a julgar todas as coisas e reter o que é bom. Assim nós devemos fazer nos dias de hoje. Nós devemos aprender a filtrar todas as informações. Nós precisamos aprender a filtrar tudo aquilo que nós ouvimos, né? Colocar um filtro nos nossos ouvidos, reter e deixar descer para o coração aquilo que é bom, mas aquilo que é ruim, aquilo que não vai acrescentar nada à minha vida, eu deixo ir embora. Mas tudo aquilo que é bom e condiz com a vontade de Deus, eu guardo no meu coração e começo a praticar na minha vida. É interessante entender que para julgar essas coisas nós devemos ter como alicerce a própria palavra de Deus. Julgue todas as coisas conforme a palavra de Deus e retende tudo aquilo que condiz com a palavra do Senhor. O último conselho, o sétimo conselho que Paulo deixa a esta igreja e que nós meditamos agora, é no versículo 22, ele diz: abstende-vos de toda forma de mal. O cristão ele deve fugir de toda forma de mal, de toda aparência do mal. O interessante é que Paulo aqui não diz fugir do mal, mas de qualquer aparência do mal. Que venhamos usar o discernimento dado por Deus para que nós venhamos fugir e não pecar contra o Senhor e nem contra a sua palavra. Nós venhamos nos abster de toda aparência do mal, que venhamos ter zelo e cuidado pelo nosso testemunho. Se nós guardarmos esses conselhos e aplicar eles nas nossas vidas, nós alcançaremos graça e misericórdia da parte de Deus. Portanto, alegrai-vos sempre, ore sem cessar em todo o tempo, em tudo dai graça, mesmo que aquilo não vá de acordo com a nossa vontade, mas tenha certeza que está sob a vontade de Deus. Portanto, em tudo seja grato. Não apagueis o Espírito, não desprezeis a palavra, a profecia, não desprezeis aquilo que Deus revelou através das Escrituras. Julgai todas as coisas, retenha o que é bom, aplique a sua vida aquilo que é bom e fuja de toda aparência do mal. Aplique estes 7 conselhos na sua vida e desfrute da graça e da misericórdia de um Deus bom em todo o tempo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.